Esqueça o que te ensinaram na escola sobre a Guerra Fria começar em 1947. E se eu te dissesse que o mundo esteve a um passo da Terceira Guerra Mundial um ano antes, e não foi na Europa, foi no Irã? A maioria dos livros de história vai te dizer que tudo começou com a doutrina Truman. Mas a verdade é bem mais suja e perigosa. Enquanto o mundo ainda comemorava o fim da Segunda Guerra Mundial, dois ex-aliados já estavam com armas apontadas um para o outro no Oriente Médio. Hoje, vamos destrinchar a crise do Irã de 1946, o primeiro empurrão real entre as superpotências e o momento exato em que a aliança contra Hitler morreu e a paranoia nuclear nasceu. Para entender essa bagunça, precisamos voltar um pouquinho. Estamos no meio da Segunda Guerra Mundial. O Irã se tornou uma peça fundamental no tabuleiro. Pense no país como uma gigantesca rodovia de suprimentos. A Grã-Bretanha e a União Soviética invadiram e ocuparam o Irã, não por maldade a princípio, mas por necessidade. Eles precisavam garantir que o petróleo e os suprimentos continuassem fluindo para derrubar a Alemanha nazista. O acordo era simples, quase como um aluguel de casa de praia. Nós usamos o seu país para vencer a guerra e assim que acabar, nós vamos embora. Os britânicos ficaram com o sul, os soviéticos ocuparam o norte, e eles tinham uma data de validade para essa ocupação, 2 de março de 1946. Marquem essa data. Era o dia do despejo, o dia em que todos deveriam fazer as malas e deixar o Irã voltar a ser apenas o Irã. A guerra acaba em 1945. A poeira baixa. O dia 2 de março de 1946 chega. No sul, os britânicos cumprem a palavra. Eles arrumam as coisas e vão embora. Mas no norte, o silêncio é ensurdecedor. O Exército Vermelho de Stalin não se mexe. Na verdade, eles fazem o oposto. Eles começam a cavar trincheiras. Aqui é onde a história fica tensa. Stalin não tinha a menor intenção de largar o osso. Ele olhava para o norte do Irã e não via apenas um território. Ele via petróleo e uma zona de segurança. Mas ele não podia simplesmente dizer, isso é meu agora. Ele precisava de uma desculpa. Ele precisava de um teatro. No canto noroeste do Irã, colado na fronteira com a União Soviética, existia uma região chamada Azerbaijão Iraniano. Importante, não confunda isso com o país Azerbaijão que já fazia parte da União Soviética logo ao norte. Estamos falando de uma província dentro do Irã, povoada por uma minoria que falava turco, os azeres. Stalin, sendo a raposa velha que era, viu uma oportunidade de ouro ali. Em julho de 1945, muito antes do prazo de saída, a inteligência soviética já estava lá, mexendo os pauzinhos. Eles financiaram um grupo de fachada, o Partido Democrático do Azerbaijão. Com a proteção dos tanques soviéticos, esse grupo começou a agir como dono do pedaço. Eles bloquearam estradas, tomaram delegacias de polícia e cortaram a comunicação com a capital, Teherã. Era um golpe clássico, financiado e protegido por Moscou. Em 15 de dezembro de 1945, eles oficializaram a coisa. Declararam a criação da República Popular do Azerbaijão. Tinham uma nova capital em Tabriz e tudo mais. Para o mundo, parecia um movimento de independência local. Na prática, era um estado fantoche. Stalin estava basicamente construindo uma extensão da União Soviética dentro do Irã. O governo iraniano em Teherã estava desesperado. Eles olhavam para o norte e viam seu país sendo fatiado. Eles pediram socorro para os Estados Unidos e para a Grã-Bretanha. E, lembram do acordo? Os russos não só ficaram, como roubaram uma província nossa. Agora, entre na mente do presidente americano Harry Truman. Ele já estava nervoso. Em dezembro, ele escrevia em seus diários particulares que uma guerra com a Rússia parecia inevitável. Quando o prazo de março passou e os soviéticos não saíram, o alarme vermelho disparou na Casa Branca. Para os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, aquilo não parecia apenas uma disputa por fronteiras, parecia o primeiro passo de uma invasão em grande escala. O medo era que Stalin usasse o Irã como trampolim para invadir a Turquia e controlar todo o Oriente Médio e, consequentemente, o petróleo do mundo. Truman não pagou para ver, ele decidiu mostrar os dentes. Em março de 1946, ele ordenou que o encouraçado USS Missouri, um navio de guerra gigantesco, o mesmo onde o Japão assinou a rendição, navegasse para o Mediterrâneo. Não era um convite para um chá, era uma mensagem clara, escrita em toneladas de aço e canhões. Nós estamos de olho. Aqui é a grande ironia da história, aquele detalhe que muda tudo. O Ocidente achava que Stalin queria começar a Terceira Guerra Mundial e dominar o mundo. A realidade, Stalin estava blefando. Documentos mostram que ele não queria outra guerra. O país dele estava quebrado, destruído pela luta contra os nazistas. O que ele queria era petróleo. Ele estava usando o exército no Irã como uma alavanca. Ele pensou, se eu pressionar o pescoço do Irã o suficiente, eles vão me dar os direitos de perfuração de petróleo no norte como pagamento para eu ir embora. Ele se sentia no direito disso, como um bônus pela vitória na guerra. Foi o primeiro grande mal-entendido da Guerra Fria. Onde Stalin via a negociação agressiva de negócios, Truman via o novo Hitler marchando sobre a Europa.
O Irã, vendo que não tinha força militar para expulsar os russos, fez algo inédito. Eles correram para a recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU. O caso do Irã foi o primeiro grande teste do Conselho de Segurança. Imaginem a cena: diplomatas de terno em uma sala, o clima pesado. O Irã coloca a retirada soviética na pauta. Os soviéticos tentam adiar, tentam bloquear, mas a pressão era imensa. Em 26 de março, o representante soviético Andrei Gromyko percebeu que estava sozinho. Ninguém apoiava Moscou. O mundo inteiro estava apontando o dedo. A pressão diplomática dos Estados Unidos, a ameaça implícita de força militar e a exposição pública na ONU foram demais. Gromyko anunciou: tudo bem, as tropas soviéticas sairão em 6 semanas. Stalin piscou. Ele recuou. E o mais engraçado ou trágico, dependendo do ponto de vista, é que ele nunca conseguiu o petróleo. O parlamento iraniano rejeitou o acordo de petróleo assim que os tanques russos foram embora. Stalin saiu de mãos abanando. Mas o que aconteceu com aquela República Popular do Azerbaijão? Aquele governo fantoche que os soviéticos criaram? Bom, previsivelmente, sem o irmão mais velho soviético para protegê-los, o castelo de cartas desmoronou. Assim que os soviéticos cruzaram a fronteira de volta para casa, o exército iraniano marchou para o norte. O colapso foi rápido e brutal. Em dezembro de 1946, a tal República Popular deixou de existir. O governo do Irã retomou o controle, e a limpeza foi violenta. Entre 400 e 500 apoiadores do Partido Separatista foram presos e executados. O sonho de independência fabricado em Moscou virou um pesadelo em Tabriz. A região foi reunificada com o Irã. A diplomacia venceu. A guerra foi evitada. Truman respirou aliviado. Mas embora as armas tenham se calado, o dano estava feito. A crise do Irã foi o momento em que a máscara caiu. Os Estados Unidos e a União Soviética perceberam que não eram mais aliados. A confiança havia evaporado no deserto iraniano. Eles passaram de parceiros de guerra para adversários mortais. Oficialmente, dizem que a Guerra Fria começou depois. Mas quem conhece a história de verdade sabe que ela começou ali, com um prazo perdido, um blefe por petróleo e um jogo de xadrez geopolítico que quase explodiu o mundo.